Boa tarde, mundo feliz para quem quer. Eu sou José de Souza Caetano Júnior, também conhecido como Dom Astronauta Ben Caetano. E eu queria falar um pouco sobre como se situar no tempo e no espaço. Primeiro eu vou desligar um pouco essa música relaxante. Pronto. Exatamente. Hoje eu tive a visita do meu pai, com a minha madrasta, com meus irmãos e até com meu cunhado. E foi muito legal, assim. Coisa emocionante quando você pode estar junto com a tua família e olhar nos olhos e ver como vocês se amam, né? E como existe paz entre os irmãos. E aí eu estava conversando com meus familiares, eu estava falando a respeito do tempo e do espaço. Que o tempo e o espaço, ele é como se você colocasse um cubo dentro de um cubo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um pedaço de papel. Acho que desenhar é sempre uma maneira boa de explicar as coisas. Se você coloca um cubo, um quadrado, num plano, bem simplesinho, né? E você coloca outro quadrado sobreposto, esse desenho não se parece um cubo ainda, porque faltaria os outros quadrados, que fariam esses dois quadrados, 6 quadrados, e assim os 6 quadrados fariam um cubo. Então aqui temos duas dimensões, dois planos que se invadem, né? E aí a gente desenha aqui mais uma aresta, mais uma linha do cubo. E aqui a gente vai fechar mais um quadrado, tá vendo? Então isso é um cubo. Você coloca 6 quadrados e esses 6 quadrados formam um cubo. E aí esse cubo representa a terceira dimensão em duas, que você tem dois planos bidimensionais e você une eles por vértices diagonais e você tem um plano que passa para outro plano, mas através de uma profundidade. Então, uma linha, largura, duas linhas, altura. E essa linha aqui, profundidade. Você vê que essa linha ela não está indo para cá, para o mesmo lado do quadrado. Ela está indo para o outro lado do cubo, do nadir para o zênite. Se a gente desenhar outras arestas nesse mesmo cubo, ele vai passar de um cubo tridimensional para um cubo que caminha em direções diferentes. Então, por exemplo, se eu virar ele para o outro lado, porque o papel não cabe para cá, então eu vou virar ele para lá. Eu vou desenhar aqui mais uma, mais uma, mais uma. Então aqui eu fiz mais um quadrado, não é? Isso. Desse quadrado eu faço a mesma coisa com todos. Para cá que ele está andando, vai na mesma direção. Vira para cá. Ué, mas daqui não vai, não, não vai. Daqui puxa para cá. Olha só. E a mesma coisa. Pronto. Para lá. E esse aqui vai para cá. E esse aqui vai para cá. E esse vai para cá. Exatamente. E esse vai para cá. E esse vai para cá. E esse aqui. Pronto.
E isso aqui é um hipercubo tetradimensional. Se você perceber, aqui tem um cubo. Esse cubo, ele se move numa profundidade maior no tempo, dá a volta nele mesmo, por fora dessa dimensão, ou por dentro. Na verdade, eu desenhei por trás. E aí ele dá a volta por trás da terceira dimensão e volta para a terceira dimensão. Eu posso até desenhar mais linhas aqui e ele vai ficar mais coerente. Mas esse aqui é o desenho de um hipercubo ou um tesseract se movendo da terceira dimensão para dentro da terceira dimensão e voltando para a terceira dimensão. Então, todo esse percurso se dá na quarta dimensão dentro do tempo. Ele também pode ser representado parado, estático, sem estar se movendo. E como nós enxergaríamos o tempo se ele fosse estático? Então, assim, é essa mesma figura, que é o hipercubo, só que aqui ele está sendo olhado de frente. Um cubo menor dentro de um cubo maior. E essa figura aqui não é a final, mas a central. Então, do outro lado, ele tem a mesma configuração. E se você virar ele para o lado, ele vai ser a mesmíssima coisa. Se você virar ele para o lado, ele vai continuar sendo o mesmo hipercubo. Só que parado. E esses dois hipercubos podem ser conectados por uma dimensão que fique por trás, se movendo tetradimensionalmente de volta à terceira dimensão, que aqui está representada apenas em dois planos. Ou seja, a maneira como você consegue enxergar o tempo é a maneira como você está inserido no tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, uma mosca que eu desenhei sorrindo, com óculos igual ao meu, assim, na testa. A mosca como se estivesse esfregando as mãos. E aí você já não sabe se ela está ali comemorando o que já comeu, se preparando para comer, ou simplesmente sorrindo. Então, a quarta dimensão é como nós chamamos o tempo. Porque nas três dimensões básicas, nós enxergamos a realidade como já sendo possuidora de um nadir, como tendo um possível zênite e como sendo possuidora de uma profundidade. O fato da realidade ser possuidora de uma profundidade leva a que a gente olhe para nós mesmos como também sendo algo que possua alguma profundidade. Ou seja, temos altura, temos largura, também somos da terceira dimensão, logo temos profundidade. E se mentalmente conseguimos ver o início ou o meio, mas a base disso, e conseguimos ver um limite para cima e algo que nos prende, essas duas dimensões nos levam a que temos a profundidade. De lado, essa imagem pode ter substância.
de lado, essa imagem pode ter algo a mais, uma percepção diferente do que a gente consegue enxergar apenas combinando as imagens dos nossos olhos. Há uma terceira imagem que se forma dessas imagens bidimensionais que nós marcamos tão fortemente no nosso cérebro, nas nossas mentes, nas profundidades das nossas aparências. E é isso que nós chamamos de tempo. Nós medimos os eventos com marcações de mais e menos, de largura e de altura, mas não perdemos na memória nunca que o tempo está se movendo e que nós percebemos isso porque nós estamos percebendo a terceira dimensão. E se nós estamos percebendo a terceira dimensão, nós estamos na terceira dimensão. Mas se nós percebemos também a quarta dimensão, ou seja, que as coisas estão se movendo e o tempo está passando, também estamos na quarta dimensão. Somos feitos de tempo, nossas memórias são edições do tempo em que vivemos, e as continuidades dos nossos tempos compõem o tempo que nos compõe. E então nós pensamos em como que um objeto que é tridimensional, ele pode se mover tetradimensionalmente. E assim, simplesmente está se caminhando com o mesmo movimento para outro lugar. Vai continuar sendo o mesmo objeto, mas cada direção diferente que ele tomar vai mudar completamente o referencial de visão. E assim, a própria contagem do tempo e a aferição dos tamanhos do espaço. Eu me lembro de um livro que falava que dois povos uma vez se encontraram para brigar entre si. E quando as pessoas voltaram para falar do outro, falavam assim: olha, aquele povo, nós não vamos conseguir vencer eles sozinhos, porque eles são gigantes. E nós, perto deles, nos vemos como se fôssemos gafanhotos. E nós mesmos, para eles, somos como se fôssemos gafanhotos. A interpretação dessa comparação que a pessoa faz com o que ela vê e com o que ela acha que a outra pessoa vê, dá duas interpretações diferentes e, assim, dois tempos diferentes. Você imagina que você vira para uma pessoa que está morrendo de medo e fala para ela: vai lá no campo do inimigo e vê como eles se parecem. A pessoa morrendo de medo chega o mais perto que o seu medo permite que ela chegue. Da distância que o seu medo permite que ela olhe, aquelas pessoas são enormes, as barracas, o acampamento, e realmente não dá para encarar aqueles espantalhos que estão tão longe lá. Ou não, na verdade são pessoas gigantes. E do alto do seu medo, ele também já imagina como ele é visto pelo seu inimigo. Ele fala assim: aquele inimigo não só é grande, mas me vê pequeno, ou seja, ele vai me amassar facilmente. Porque ele é maior e está mais confiante. E se eu fosse o cara que recebe o pronto, eu diria assim: mas você chegou perto. Como é que você vai saber o que outra pessoa pensa a seu respeito sem perguntar para ela? Como você vai saber que a outra pessoa acha que você é pequeno? Se você não olhou, né, nos olhos dessas pessoas para ver o que elas pensavam de você. E aí eu me lembrei de outra história que me contaram, que para aqueles que veem o tempo como uma coisa completa, eu tenho aqui essa marica, né, uma maricona, na verdade, que é bem grande, né? Aí eu uso ela para fumar meus cigarros e tem aqui um pincel. Então vamos colocar esse pincel aqui.
E pronto. Temos aqui agora uma régua. Não é uma régua bonitinha? Com certeza. Então temos aqui uma régua que meça o tempo. E aí a gente tem aqui o início e o fim. E aqui a gente tem o ano 4 antes de Cristo, mais ou menos, e aqui a gente tem o ano 0 antes de Cristo, e isso aqui se torna antes e depois de Cristo. É claro que desprezando-se que esse lado só tem 2.000 anos e esse lado aqui tem mais de 10.000. Mas, uma certa vez um homem falou para mim assim, que Deus, se existe, ele está além do tempo e do espaço, na eternidade. Então, quem está na eternidade vê, ou seja, Deus e todo mundo que estiver na eternidade vê o tempo não assim, como nós. Que nós vemos o tempo assim, começo, final, no meio tem a era cristã, e aí tem as idades, e aqui, na verdade, aqui tem as idades e aqui tem menos idade. Ou não? Se contar com a pré-história também, aí tem mais idades ainda. Essa aqui dá para entender melhor. Então, digamos que todos aqueles que vivem na eternidade, eles não veem o tempo assim. Começo. Onde é que eu estava lá no meio? Aqueles que vivem na eternidade provavelmente veem o tempo todo como se ele fosse um só. Porque todo o tempo perto de onde não há tempo seria muito pouco tempo. Já que teria um começo, um final, para quem acredita que tem começo e final ainda por cima. Então, esses seres eternos, eles não veriam o tempo assim, mas eles veriam o tempo assim, como um ponto. Sabe? Como, por exemplo, quando Sagan falava sobre a impressão que a sonda Voyager deixava a respeito do planeta Terra depois que passava dos anéis de Saturno, ou será que foi o Hubble? Um desses dois. E quando tiraram essa foto do planeta Terra, ele parecia apenas um pálido ponto azul. Sabe? Aquela cor, anil, azurra. Azul turquesa. Então, para os eternos, teria apenas um ponto, todo o tempo da Terra. E assim, todo o universo teria um ponto chamado universo. E eu fico pensando naquele cara chamado Arquimedes, que inventou uma alavanca, colocando um pedaço de pau em cima de uma pedra, e disse: dê-me um ponto fixo e eu levanto até o universo. Os eternos não precisariam desse ponto fixo, porque eles viriam todo o universo como já sendo um ponto. Imagina o que eles não conseguiriam levantar pousando algo sobre o universo. De qualquer maneira, pensar sobre o tempo e o espaço nos levam a essas questões sempre. Grandes nomes de homens da história que falavam a respeito das necessidades do seu tempo e outros que nos deram escapes para participar de um tempo maior que o tempo. E outros que, somente por pensar no seu próprio tempo, durante o seu próprio tempo, são úteis. Meu pai estava aqui, a gente estava conversando sobre o movimento político brasileiro e como que existiam dois partidos, que era o MDB e o Arena. E aí do MDB vieram o PMDB, e aí veio o PSDB, mas o PMDB veio junto com um monte de partidos. E o PT era um deles também. Então, nós temos que a política foi evoluindo, e aí nós tivemos um período de governo do PSDB, aí depois nós tivemos o período do governo do PT,
E agora nós temos o final do governo do PMDB, que era já a coligação do PT, e nós temos aí como nosso favorito Lula, mas o Lula ainda está preso, parece. Então a solução seria votar no vice. Às vezes parece que o Brasil não gosta de presidentes, ele gosta de vices. Mas tudo bem. As pessoas ainda estão pensando: eu vou votar no vice, eu vou votar no homem que está preso, ou eu vou votar em quem eu quiser. Eu gostava muito do Partido Verde, e eu gosto do PSOL. Sabe que eu ainda não sei em quem eu vou votar para algumas coisas no primeiro turno? Sei lá, pode ser que alguma coisa mude, não é? No final das contas, o melhor para você é sempre que você ouça as pessoas da sua comunidade. Que você sabe na sua cidade qual é o partido mais atuante, e ao mesmo tempo você sabe quais são os sistemas que funcionam bem para você, os estaduais, os federais, os municipais. E você com certeza sabe quem a sua gente considera melhor. E então, se você não for uma pessoa que não ama a sua gente, se você não for uma pessoa que odeia gratuitamente o seu próprio lugar, com certeza você vai estar pensando parecido com essas outras pessoas. Por mais que você seja uma pessoa diferentona, assim que nem eu, sabe? Pode ser que você só esteja esperando para votar no favorito ou para votar naquele que você acha que vai fazer o melhor. O que importa é que você se lembre que existe tempo por trás do tempo e que você não tem que ter muita pressa para decidir. Mundo feliz para quem quer.